Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar número 1936 para domingo, gravado na quinta-feira. Bravos, esta semana vai ter que ser assim. Ou seja, se estou a gravar na quinta, não tenho resumo nem de sexta nem de sábado. Não sei como é que aconteceu. Eu espero que seja green, porque este regresso aos campeonatos tem que ser green, ainda por cima no início do mês. Bravos, para já, a única coisa que eu posso dizer é que o Brasileirão de quarta para quinta, na madrugada de quarta, está a correr bem e agora vamos seguir rijos e bravos. Uma coisa importante é que eu fiz as múltiplas da jornada para este fim de semana, que está tudo disponível no meu Buy Me a Coffee. Fiz estas múltiplas da jornada, as das ligas principais e também das ligas secundárias, com segundas ligas também. Por isso, está tudo disponível no Buy Me a Coffee, passa lá e ganha mais aquele pelo extra. Brawls! Domingo. Domingo, interessante, mas diria até que segunda-feira é bem mais interessante. Mas lá vamos chegar. Ora bem, vamos começar com um Cremonese-Bolonha. Cremonese-Bolonha. Um Cremonese-Bolonha interessante pelo fator casa, pela necessidade. A última vitória, o último jogo de Cremonese venceu. Eu acho que este jogo dá provavelmente para as duas marcarem. Eu gosto de uma equipa que está mal classificada, que joga em casa e que vem de uma vitória. Gosto deste tipo de argumento contra um Bolonha que acaba por ser uma equipa que também oscila um pouco. Este jogo parece-me ser interessante para as duas marcarem, mas é sempre uma aposta numa equipa de lado fundo da tabela. Isto vai da gestão de cada um. No Pisa-Torino, estou fora. Não gosto nem do Pisa, nem do Torino. Estou fora. Em relação ao Inter-Roma, acredito que este jogo dá para a vitória do Inter. Eu acho que o Inter basta querer, porque esta Roma cede um bocadinho sob pressão. No entanto, a equipa do Inter também tem feito jogos um pouco mais aquém. É uma equipa que, se for preciso, também sofre a pipoca. Facto. Esta equipa do Inter vem neste momento de 4 jogos seguidos sem vencer e 3 deles sofreu golo. Não sofreu muitos golos, mas sofreu. E este empate contra a Fiorentina, nem sequer vamos falar neste assunto. Em relação àquilo que é a nossa querida Roma, oscila muito. Não é uma equipa consistente e se tiver que levar 3 batatas em casa do Inter, o Inter é capaz disso. Por isto é um jogo interessante para a possibilidade de golos, ou até ali numa miragem o ambas marcam, e aí podemos ir Inter empate com golos, mas eu acredito que esta odd de 1,60 para o Inter é interessante para a vitória direta. Inter para vencer em casa e o resto é conversa. Depois temos La Liga, Getafe, Atlético Bilbao, deixai-os estar quietos e sossegados. Na minha ótica é isto. Temos um Valência-Celta, que acredito que esta odd do Celta a 3,20 dá para ir buscar Celta para marcar pelo menos uma batata. E tendo fator casa para o Valência, acredito que é um jogo que sai facilmente a possibilidade de ambas marcam. Isto é um jogo interessante para as duas equipas marcarem. O Real Oviedo de Sevilha completamente fora e o Alavés Osasuna pode ir junto com o Real Oviedo de Sevilha. Feito, lindo. Na França temos um Angers-Lyon. Que é isto, bravos? Um quarto classificado com esta sequência. O que é que aconteceu com o Leão? Eu senti um burburinho aqui nas trincheiras, Leão para aqui, o Hendrick e os primos e não sei o que, o Leão está... E de repente eles começam a mamar toda a gente. Não, eu estou fora. Isto é jogo que eu diria que o modo 1,80 é apenas por peso de emblema, porque o Leão não tem, neste momento, sequência para o modo 1,80, estou fora. O Le Havre também, pode ir com o Leão, com o caralhinho, e o Lorient-Paris. Aqui é um jogo interessante. Lorient, isto é um jogo meio da tabela, jogo difícil de decidir até com o fator casa para o Lorient, mas é um jogo onde as duas equipas têm marcado golos. É um jogo para ambas marcam. É um jogo para, ou até, expectativa de ambas marcam, Lorient empate e over 1,5. Lorient empate e over 2,5. Ou até, com um bocadinho de medo, mas com este fator casa dentro da equação, temos o Lorient em empate nula. Mas acredito que é um jogo para o Paris também meter a pipoca. É um ambas marcam interessante. Ou seja, tens duas possibilidades. Vais no fator casa, ok? E aceitas que existem golos fator casa, empate com golos, Lorient empate e over 1,5, por exemplo, ou então aceitas também esta boa sequência do Paris e metes as duas para marcarem. Acho que é por aí. Bravos, depois temos o Metz-Nantes, que é juntá-los ao Angers-Lyon, e o Mónaco-Marselha. Bem, eu não sei não, mas este Mónaco revelou-se esta época. A equipa revelou-se e superou-se, acima de tudo. A equipa para a Ligue 1 de França, bem numa sequência de jogos incrível, fez uma sequência de jogos
péssima no início do ano, final de 2025 e início de 2026. Fez aqui uma sequência de jogos péssima, com 4 derrotas seguidas, e de repente vem com 10 jogos seguidos sem perder. E muitas vitórias. Não sei se neste momento, apanhando este Marselha, que é uma equipa que oscila muito, que sofre golos, não sei se esta vitória até do Mónaco, isto à primeira, olhando para aquilo que é o emblema de cada uma das equipas, e também o histórico, digamos assim, entre as duas equipas, são jogos para golos, o ambas marcam está em cima da mesa, mas neste momento o Mónaco está bem melhor, ok? O Marselha, naquilo que é a posição da tabela, está a facilitar, e o Mónaco está à procura daquilo que o Marselha tem, que é um lugar de Champions. É um jogo interessantíssimo para explorar a boa sequência do Mónaco e para explorar o fator casa. Gosto do inevitável ambas marcam, que seria aquilo que são as duas equipas, mas neste momento gosto do Mónaco em casa para não perder. Eu acho que com medo é o empate nula, na braveza é a vitória direta. Siga! Bralbos depois... Não trouxe H2O para as trincheiras, mas eu vou aguentar. Eu consigo, bravos. Esta camisola é linda, bravos. Aqui, edição especial Tartarugas Ninja. Para Albos, depois temos Bundesliga, União de Berlim, São Paulo, é o salve-se quem puder, não interessa para ninguém, e o Frankfurt Colónia pode ir junto com União de Berlim. Simples, lindo. No Brasileirão temos o Fluminense à meia-noite e meia, de sábado para domingo. Fluminense que está bem, o Curitiba que está também tranquilo. Eu acho que isto é um jogo que dá... O Brasileirão nesta época está interessante. As equipas têm marcado com bastante facilidade. E isto é um jogo que pode cair para o ambas marcam. O Vasco-Botafogo, estou fora. O Vasco a jogar em casa como favorito, mas é tal situação. O Botafogo vem de uma vitória importante. Deixa rolar. O Chapecoense estou fora. O Atlético Mineiro não. Um quinto classificado paranaense que foi agora perder recentemente por 3-0. A jogar em casa, a jogar fora, 4-33. 14º para o Mineiro. Isto é jogo para deixar rolar mais algumas jornadas. O Flamengo-Santos. Eu hoje fiz menção honrosa ao Flamengo, até pus aqui a camisola, mas a odd do Flamengo está muito baixa. Eu não vou já explorar à brava, rasgar a t-shirt um handicap menos um Flamengo, mas é mais ou menos por aí. Ou é handicap menos um Flamengo, ou é Flamengo vence a primeira parte, ou é Flamengo empate e over 2,5. Tudo que for odds de 1,60, 1,80, dentro deste tipo de apostas, aceita-se. A vitória direta de 1,30... não interessa, sinceramente estou fora e não estou a ver aqui um Santos a fazer um grande jogo e com possibilidade até de ambas marcam, porque a sequência de jogos não é muito interessante, ok? Bravos, espero que não tenha tido interferência aqui com... Eu esqueço-me de tirar daqui o telefone. Depois, o Bahia-Palmeiras, bem, primeiro contra terceiro, Bahia que vem agora de uma vitória, foi contra o Paranaense, 3-2? Não, 3-0, foi a goleada. E joga contra o Palmeiras, não é? Palmeiras que vem agora numa boa sequência no Brasileirão. Palmeiras em primeiro lugar. Isto é jogo para explorar o Palmeiras para não perder. Eu acho que o Bahia, empatando em casa contra o Palmeiras, será um bom resultado. Isto é empata no Palmeiras, sinceramente. Para aquilo que é o momento atual, aceita-se. O Corinthians, estou fora, 11º contra 13º, não vou inventar. Ou seja, parece-me que as apostas do dia serão mesmo aqui o Fluminense e o Curitiba para ambas marcarem e o Palmeiras para... Provavelmente este jogo sai à meia-noite e meia, o vídeo sai às 9h30, vai ficar ali pouco espaço de tempo, mas que parece-me ser interessante é, os outros jogos só agora são para descartar, o Flamengo para arriscar seria a vitória na primeira parte e o Palmeiras parece-me ser interessante para não perderem empate nula. É isto no Brasileirão. Na Holanda temos o Volendam contra o Feyenoord. 15º. O Feyenoord a precisar, uma pressão enorme para o Feyenoord. Pode perder o terceiro lugar, pode perder o terceiro, não, pode perder o segundo e passar para o terceiro, pode perder a Champions. Contra o Volendam, também necessitado e terá que inevitavelmente arriscar, e ainda por cima jogando em casa, para pontuar e sair desta zona de pressão para descer de divisão. Eu acho que isto é jogo interessante para Feyenoord, empate com 3 golos, ou então vamos numa que o Feyenoord cumpre e dá um handicap menos 1. Eu acho que é a única coisa que se pode fazer, talvez pela necessidade do Volendam e também pela sequência de jogos do Feyenoord, a possibilidade de ambas marcam, mas eu não me sinto à vontade de ir num ambas marcam com um 15º classificado
com uma odd de 1,47. Se aqui tivéssemos uma odd de 1,80 para ambas marcam, eu arriscava. 1,47 não me parece. Prefiro o Feyenoord para resolver este jogo com um handicap menos 1 odd de 2. Seguimos. O Heerenveen Heracles. Talvez este fator casa seja interessante para colocar numa múltipla. Ok, vitória direta do Heerenveen, em simples não vou. E o NAC Breda, Sparta não interessa para ninguém. Na Bélgica temos um Estrela Charleroi, é deixar isto aqui sossegados. Na Escócia temos o nosso Hearts. Eu muito queria apanhar um handicap menos 1 com o Hearts. Eu não percebo esta equipa, pá. Será que o Hearts, com o regresso do futebol, me vai oferecer um handicap menos 1 contra este Livingston? Livingston, cara. 61 golos sofridos, homem. É o último. É a pior equipa a jogar em casa. A pior equipa a jogar em casa. E a jogar fora, é a pior equipa a jogar fora também, o Livingston. O Hearts é o terceiro melhor equipa a jogar fora. Rangers e Celtic, obviamente, em primeiro lugar. Mas, vitória do Hearts é interessante. Nem que seja para vitória direta, aceita-se e não se fala mais no assunto. Pronto. No entanto, acho que cabe um handicap menos 1 a 2,20. Cabe. Um handicap menos 1 a 2,20. Siga no Dundee Celtic. Da maneira que isto está, ainda passa aqui um ambas marcam, sinceramente. Mas o Celtic, esta época, não me inspira confiança. Na Inglaterra temos um West Ham Leeds, que sinceramente, aqui entre nós, isto é jogo que parece-me para as duas marcarem. Ok? Uma grande necessidade de ser a salvação do campeonato para destas duas equipas. E acredito que o fator casa é interessante. Aceita-se até o West Ham para não perder com possibilidade de golos. O West Ham empate e over 2,5. Mas o Leeds acho que tem algo a dizer. Eu acho que o Leeds tem algo a dizer aqui neste jogo contra o... São ambas as equipas fracas. Eu acho que isto, se fosse jogo de Premier League, era para descartar. Sendo jogo de taça, acredito que pode surgir o ambas marcam neste jogo. Na Áustria temos um LASK Áustria de Viena, onde não sei não. Isto é jogos de Championship, talvez as duas para marcarem, mas estou fora deste jogo. O Salzburgo é o Salzburgo, quem puder, deixar isto aqui sossegados. E o Rápido Viena contra o Sturm. Aqui sim, parece-me que temos um jogo totalmente inclinado para as duas equipas marcarem. Na Dinamarca temos jogos de despromoção. E está lá o Copenhaga, muito rígido, muito bravo. O Copenhaga em segundo, o OB aqui para lutar pelo play-off de qualificação. E não dá para confiar no Copenhaga com a sequência que tem, com aquilo que fez este ano. Ficam na zona de despromoção, no campeonato de despromoção. Os dois primeiros jogos têm derrota, 1,45. Isto é peso de emblema apenas. Estou completamente fora. Depois temos Suécia. Temos jornada da Suécia. Temos um AEK a jogar em casa. Eu diria até que esta vitória do AEK seria interessante se a odd fosse mais alta. Sendo assim, não vou. O Kalmar não interessa para ninguém. E o Orgrit contra o Malmo. Eu gostava de apanhar aqui o primeiro jogo do Malmo para vencer. No entanto, está complicado este Malmo, sinceramente. Este Malmo já levou 4 batatas. A equipa do Orgrit vem da segunda divisão. E, sinceramente, aquilo que fez já em pré-época, que também engloba a taça, não fez nada de jeito. Sofreu muitos golos. Ou seja, parece-me ser um jogo interessante para a vitória seca do Malmo, para tentarmos fazer as pazes com o Malmo e iniciarmos a época com um dos candidatos ao título, normalmente é um dos candidatos ao título, já para vencer. Acho que é por aí. Está feito. Soube a pouco este domingo. Também fiz o Vamos Apostar assim com... Vamos apostar em velocidade... Fiz isto numa quarta. Fiz isto em velocidade máxima, bravos. Não temos mais nada. Eu tenho aqui nos meus favoritos é isto. Temos Turquia, mas eu não estou a fazer Turquia. Temos um Fenerbahçe Besiktas, que à primeira seria logo ambas marcam sem análise. Mas eu não estou a fazer. Temos Grécia também. PAOK Panathinaikos, que isto é Championship Round, e Olympiacos AEK. Isto é ambas marcam nos dois. Assim a forçar, mas isto é sem análise, apenas pela qualidade e conhecimento de emblema de cada uma das equipas. E não temos mais nada. Não temos mais nada. Temos aqui a Sérvia, temos o Partizan, temos o Estrela Vermelha a jogar fora contra uma equipa de boa sequência, nem sequer tem aqui as odds. Temos Bundesliga 2, que eu não tenho seguido. Facto, fiz a múltipla da jornada, mas nem sequer tenho seguido esta Bundesliga 2. Quem está em primeiro é o Schalke, o Paderborn em terceiro. Temos o Paderborn contra o Furt. Furt 14º. Paderborn, onde é que está aqui?
É jogar em casa este Furt. É sempre putaria de golos, é? O Paderborn a jogar fora também oscilou um bocadinho. É, mas isto, normalmente este jogo aqui seria logo para as duas marcarem na primeira parte. Mas é isto, bravos, é um sábado. Temos também Itália. Itália B. Ok, mas não temos nada de jeito. Ok. Temos aqui o segundo classificado Frosinone contra o 13º Padova, que é sempre a levar na peida. Este é interessante. Para colocar naquela múltipla vitória direta é interessante este Frosinone. Mas ficamos por aqui. É um domingo tranquilo, é um vamos apostar gravado, obviamente na quinta-feira sem aquele resumo e sem aquele momentum dos jogos. Seguimos rijos. O Vamos Apostar regressa no domingo à noite para segunda-feira e na segunda-feira, terça-feira estou de volta, rijo e bravo, como sempre. Abraço e tudo de bom.